A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amém? Estamos aqui mais um dia para trazer para vocês, meus irmãos que estão aí, que estão nesse momento nos assistindo, né? Ansiosos por saber o que o Senhor vai falar com você hoje. Eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração. Estamos aqui nessa interação com os nossos pastores, presbítero João, para que vocês e eu também possamos ser alimentados nesses dias de tanta dificuldade, mas que o Senhor, com o seu modo de agir, de saber como fazer, tem usado as nossas vidas para alcançar a vida de cada um de nós, para que nós possamos resistir nos dias maus, amém? Então eu vou fazer uma pequena oração e estaremos então refletindo numa pequena reflexão, fazendo uma pequena reflexão, como eu sempre digo, e eu creio que o Senhor vai alcançar o seu coração como Ele alcançou o meu, com essa pequena palavra, mas que eu sei que é sempre proveitosa e edificante para as nossas vidas. Oremos então. Aleluias ao Teu nome, Senhor. Nós louvamos, bendizemos e exaltamos o Teu santo nome. Agradecidos por esse dia, Senhor, que Tu nos deste. Este é o dia que o Senhor nos deu. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Obrigado, Pai, porque nós ainda podemos estar assim. Muitos, Pai, estão sem essa oportunidade, mas é por isso que a Tua igreja aqui de pé, Senhor, está confiante que as nossas orações, Senhor, hão de intervir, Pai, em tanto sofrimento, nesse momento de tanta dificuldade, Senhor. Nesse momento agora nós queremos colocar, Senhor, meu Deus, essa palavra que há de ser aberta e há de ser lida, Senhor. Que o Teu Espírito venha nos iluminar, nos ajudar, para que possa sair o pão genuíno, Senhor, sem fermento, Pai, para que possa verdadeiramente alimentar o Teu povo. Abençoa cada um que está agora, que abriu esse celular, esse computador, para estar ouvindo e atender a Tua palavra, Senhor, meu Deus, para que possamos nos alimentar e nos fortalecer. É assim que nós Te pedimos desde agora, Senhor, no nome glorioso de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Então, meus queridos, certamente você já está aí com a sua Biblinha, porque nós vamos ler um pouquinho a palavra, será algo pequeno, mas para que você venha abrir conosco e acompanhar conosco, então, a palavra do Senhor, que está em 1 Crônicas 28. Vou pedir que você abra. 1 Crônicas 28, no versículo 20. Vamos fazer essa pequena leitura, embora nós venhamos a falar outras coisas, mas esse é o versículo-chave, que diz assim: Disse Davi a Salomão, seu filho: Sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Amém, meus queridos? Então, o que nós podemos tirar disso? Podemos tirar muita coisa, porque só em nós falarmos de Davi, os feitos de Davi, a vida de Davi, é algo que não dá para passar batido. Embora nós não vamos nos ater, né? Ele não será assim, vamos dizer, o personagem principal dessa palavra, mas ainda assim não tem como nós passarmos assim, sem nos encantarmos, vamos dizer assim, porque isso é o que passa no meu coração todas as vezes que eu leio algo sobre Davi, que eu leio os salmos maravilhosos, que eu leio sobre a vida desse homem extraordinário, desse pequeno grande homem, né? Então, as criancinhas, mesmo já de pequenininha, muitas vezes não são evangélicas e a gente já ouve cantando: se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi, eu pulo, né? Eu danço como o rei Davi. Então, já de pequenininha é um personagem muito conhecido, muito admirado, onde os seus feitos são conhecidos, existe a sua vida de altos e baixos, né? Mas nós podemos ver, por exemplo, quando o seu grande feito, todo mundo pensa no gigante, como ele enfrentou aquele gigante. Depois nós vimos também um momento difícil na sua vida, né? Aquele seu pecado, né? Quando ele
ali, né, teve aquela dificuldade na sua vida, mas também dentro desse mesmo pecado a gente é algo extraordinário, que é o seu arrependimento. O seu arrependimento também é algo assim para estudo, que nos leva a estudar, porque é um arrependimento tão real que ele diz que os seus ossos estavam se secando, e nós aprendemos que é o último resquício de vida em nós, são os ossos, é o tutano, porque os ossos estão secos, mas dentro ainda há vida quando há o tutano, mas ele diz que os ossos deles se secaram. É um arrependimento real, e é através desse arrependimento que Deus ainda coloca ele novamente numa situação de destaque, onde esse homem tem as mais expressivas vitórias. Davi saía às lutas, ele ia, ele fazia questão, né? E aquelas batalhas, e foi um dos maiores conquistadores, né? Juntamente com Josué. E ali Davi, então, ele faz essa, como se diz, ele produz de uma tal forma que não terminou ali, naquele seu erro, a sua vida, porque quando nós nos arrependemos, embora a nossa vida nós sejamos, como foi Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que amava Deus, que fazia as maiores declarações de amor para Deus, que encanta o nosso coração, mas mesmo dentro dessa vida, desse problema que houve na vida dele, né, eu quero dizer para você que mesmo nós amando, muitas vezes realizando tudo que Deus quer que nós façamos, ainda assim Ele é capaz de restaurar a nossa vida. Basta que nós nos arrependamos verdadeiramente, como Davi se arrependeu, e foi um rei que teve uma prosperidade tremenda, né? E terminou seus dias de uma maneira extraordinária, farto de dias, né, em paz. E mesmo que os seus filhos, houvesse sempre aqueles problemas com os seus filhos, mas ele mesmo, ele morreu numa paz tremenda, ali com todo o conforto. Então não tem como nós passarmos batido, né, por uma vida extraordinária como a de Davi, porque esse amor dele com Deus nos constrange de uma tal maneira que, mesmo assim, com tudo isso, ele amava tanto o Senhor que ele não pôde construir a casa do Senhor. Quando ele quis trazer o Senhor para mais perto dele, ele disse: eu vou construir uma casa para o meu Deus. Essa casa é para que ele fique muito mais perto de mim. É para que eu possa amá-lo ainda mais de perto ainda, se é que seria possível, né? Mas isso dentro da mentalidade do amor que ele demonstrava por esse Deus. E Davi, então, quando o Senhor diz: não, Davi, não é você. Essa incumbência é para Salomão. Você é homem de guerra. Davi era um homem que saía à guerra. E as guerras antigamente eram guerras mesmo, né? Era rolando cabeça, eram coisas horríveis mesmo, mas que teriam que ser enfrentadas, e por isso mesmo teriam que ser homens muito preparados e valorosos, como eram os valentes de Davi, né? E ele fazia questão de estar lá, mas ele não podia. Deus diz: não, você não pode. Tem que ser o seu filho. Eu escolhi Salomão. E Davi, então, ele entende isso. Ele quer fazer essa casa para o Senhor. Então ele chama o seu filho. E ele diz que o próprio Deus, nós vemos aqui no capítulo, no 19 mesmo, que ele diz assim: ó, tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor. Ou seja, o próprio Deus, ele escreveu, ele determinou, ele fez toda a planta de como deveria ser essa casa. E assim como foi com Moisés, no tabernáculo, para aquela grande obra, o que nós vemos é a intimidade desses homens, a ponto do próprio Senhor escrever e determinar toda a obra, como deveria ser feita, né? Toda a planta, todo o empenho que aqueles homens deveriam ter. Então ele dá a planta completa dessa obra. Então, ou seja, ele estabeleceu um plano para que fosse cumprido. Esse plano para que Salomão viesse a cumprir, né? Que era a obra da casa do Senhor. Mas o Davi chama seu filho, ele entende isso. E a maravilha disso é que quando o Senhor quando ele chama Salomão, ele não diz: ó, você vai construir.
aí quando você quiser, da forma que você quiser. Não. Ele disse, olha, eu vou te municiar, eu vou te equipar, vou te dar toda a condição para que você realize essa obra. E a maravilha disso é que nós vemos que Davi diz, eu vou colocar, meu filho, tudo isso nas suas mãos. Nisso nós já podemos tirar uma lição. Primeiro, que Deus nos escolhe. Ele disse, não, Davi, não é você. Eu escolhi Salomão. Ele escolheu você. Você que está olhando para mim agora. Ele escolheu você. Não tem como você dizer, eu não posso, eu não sei, porque ele já te deu a condição. E nós vemos isso que Davi dá, os bens materiais. Diz ele aqui no discorrer, aqui entre o versículo 22, nós vemos aqui que ele diz aqui, quer ver? Por aqui, no 28, né, a partir do 11, ele discorre aqui tudo aquilo que ele vai colocar e também para trás. Nós vemos aqui, né? Mas como nós estamos assim, fazendo uma coisa bem compacta, ele diz, olha, materialmente, tem o ouro, tem a prata, tem tudo que você vai precisar. Humanamente, materialmente, você vai ter sacerdotes, levitas, homens voluntários, cheios da sabedoria, para que você realize essa obra que já está aí determinada, que o Senhor escreveu, que o Senhor fez, que o Senhor determinou. E você, espiritualmente, você só tem uma coisa a fazer para que tudo isso seja realizado com êxito. E o que é? Espiritualmente, ele diz... Ele diz aqui, ó, não temas nem desanime, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará nem te desamparará até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. E ele diz no versículo 9, se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Então, a condição primordial para que essa obra viesse a ser cumprida era Salomão atentar para os mandamentos e os juízos do Senhor. Era que ele andasse com Deus. Ele já tinha tudo ali, mas para fechar tudo isso, ele diz, ele não vai te desamparar, ele não vai te deixar até que você termine de realizar essa obra. Você que está me ouvindo, o Senhor te escolheu, Ele colocou as condições para você realizar essa obra e você vai realizar. A única coisa que vai impedir é se você deixar os caminhos do Senhor, é se você deixar os mandamentos do Senhor, é se você deixar essa comunhão com o Senhor. Aí as coisas não vão andar, como com Salomão, quando ele deixou e se desviou dos caminhos do Senhor, tudo foi por água abaixo, já não era mais o mesmo. Mas enquanto nós estivermos com o Senhor, essa escolha que ele fez, ele vai se alegrar, porque ele vai ver que a obra dele vai ser realizada. E com proeza. Sabe, queridos, ele diz também, ser forte e corajoso e não teme, porque para essa obra é necessário ser forte. Para essa obra é necessário ser corajoso. Para essa obra é necessário nós não desanimarmos, porque na verdade são caminhos de delícia. A comunhão com o Senhor, não há nada melhor. Mas assim como Davi teve seus altos e baixos, a obra de Deus também é assim. Há altos e abaixos. Há momentos de muito regozijo, há momentos de muito desânimo. Nós temos visto nos últimos tempos, temos ouvido e lido os pastores como têm andado desanimados com o rebanho. Sabe? Muitos têm parado. Tem que justamente, né, estão enfraquecidos, e é nessa hora que nós temos que dar essa palavra de ânimo. Não tema, não tenha medo, não desanime, ser forte.
Assim, as mesmas palavras que Deus deu para Josué. Ser forte e corajoso, não tema, mas olha, anda comigo. Lê nesse livro de dia e de noite. É isso que vai fazer você chegar lá na frente. É isso que vai fazer você acabar a obra que Ele determinou para você, para mim, para todos nós. Ser forte, ser corajoso. Veja bem, nós vamos ter muitos momentos de desânimo, de desencorajamento. E talvez você aí desse lado, você esteja se sentindo assim. Mas nesta noite Deus está dizendo: ser forte, ser corajoso, não temas. Neemias, no versículo 6:3, quando tentaram desviar os seus inimigos, tentaram desviar a mente dele da obra, ele diz: eu não posso, porque eu não posso descer, porque estou realizando uma grande obra. Sabe, queridos, ele viu a reconstrução de Jerusalém como uma grande obra. E nós, será que nós temos tido essa visão ampliada daquilo, nessa obra que nós estamos inseridos? Sabe, eu vou trazer uma ilustração para você. Há muito tempo eu li essa ilustração. Havia um viajante que passou por uma obra e ele perguntou ao primeiro pedreiro: o que vocês estão fazendo? Ele disse: eu estou colocando tijolo sobre tijolo. O outro disse: eu estou fazendo um muro. E o terceiro diz: eu estou construindo uma grande catedral. Ou seja, existe ali uma visão limitada, uma visão mediana e uma visão do todo. E o êxito para a obra do Senhor vai depender da nossa visão, porque você não precisa fazer o maior dos trabalhos, você só precisa ter a visão da obra em que você está inserido. Essa obra é grandiosa demais. Não importa se você está colocando o tijolinho, se você está fazendo muro, sabe? Ou se você ficou lá naquilo que ninguém vê, numa grande catedral, numa grande construção, ninguém olha e não vê as sapatas, como nós vimos naquele terreno. O pastor Jorge tem gravado, né, até mesmo jovenzinhos naquele terreno irregular, quando todo mundo escavando para nivelar, e depois aquelas sapatas, aqueles fundamentos. Tem que haver os fundamentos, não adianta. Se não houver fundamento, não vai haver a catedral, não vai haver o templo, não vai haver a igreja, esse grande edifício que é a igreja de Jesus Cristo, onde nós estamos inseridos. A nossa visão tem que ser isso, tem que ser ampla. Não importa o que nós estejamos fazendo, não importa se você está indo, você tem que ir realizar a obra. Você vai, você visita, você está fazendo a obra. Você tira a roupa, como nosso irmão Felipe. Houve aquele problema lá em Realengo, onde muitas pessoas ficaram sem seus carros, suas casas foram invadidas pela água. Ele não esperou ordem. A ordem já foi dada quando ele disse: é você, eu te escolhi, vem, faz a obra. É só realizar. E isso, ele veio e nós trouxemos, e foi tanta roupa, sabe? É quando nós estamos precisando muitas vezes de uma palavra e o telefone toca e vem aquela palavra de ânimo, sabe? É uma visita de um pastor, de um irmão. É uma pregação, é uma situação como essa, de nós tentarmos alimentar vocês que estão aí desse lado com a palavra de Deus. É a obra sendo feita, é uma visita. A obra não está sendo feita só para quem viaja. Não, daqui nós não podemos estar lá, mas nós estamos orando por aqueles que estão realizando. A cada um, alguns vão colocar os buracos, fazer as sapatas, colocar lá embaixo. Outros vão colocar os engaixos, o ouro, prata. Mas se faltar um tijolinho, ou se não houvesse aqueles fundamentos, a obra não existiria. Todos são importantes. O que vai determinar o prazer e a alegria de continuar nessa obra, de realizar tudo isso, porque não adianta nós realizarmos tudo se nós não temos um objetivo. Se nós não temos uma visão do que nós estamos fazendo, você vai simplesmente fazer, você vai no culto, vai voltar e pronto, é só isso. Está muito bom. A obra requer muito mais do que isso. Essa obra, ela tem que mexer com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso emocional. Ela é dinâmica, são as águas se movendo o tempo todo, sabe? Tem que haver prazer.
E não importa o que você está fazendo, não importa o tamanho, onde você está inserido dentro da obra do Senhor. O que você precisa ter é a visão total desta obra, para que você obtenha êxito e para que você saiba que o importante é que você está fazendo para alcançar um objetivo, que o objetivo maior é o nosso Jesus. Então, ser forte, ser corajoso. Nós vemos ali em 2 Coríntios, no capítulo 11, nós vemos ali a partir do 24, o apóstolo Paulo, que é um outro exemplo. O apóstolo Paulo foi um homem perseguido. Ele fala ali das prisões, perseguições, privações, fome, açoites, tudo ele passou. Mas quando chega lá em 2 Timóteo, já próximo à sua morte, nada disso, ele viu que nada desse sofrimento, tudo que ele passou, houve um propósito na vida dele através do Cristo. E ele pôde então olhar e ver que ele tinha realizado aquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. Ele diz: eu combati um bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele já está mais forte do que nunca. A obra de Deus não é para bater, não é para nós decairmos. Você vê pessoas, como nós já vimos vídeo, assim, mulheres com seus filhos indo para o abate, e você não vê o desespero. Nós vimos aqui aquela cena daqueles cristãos de joelhos, onde suas cabeças, ninguém vê o desespero. Sabe, o prazer, o êxito da obra, de saber que ali está concluindo para algo muito maior que está sendo preparado. Ele agora, quando isso acontece conosco, nós já sabemos que nós estamos muito perto do objetivo final, que é estar para sempre com Cristo. Cristo, nosso exemplo maior. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus, hoje, no nosso coração, a palavra é: não tema, não desanime, persevera, faze a obra, porque o nosso Cristo, o nosso exemplo maior, Jesus Cristo, ele pôde dizer ali, aquele que se fez como um de nós, como João diz, que o verbo se fez carne e habitou entre nós com toda a sua graça e beleza, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Jesus Cristo se fez como um de nós, porque havia um plano também determinado, assim como foi para Salomão, assim como fez, entregou a Davi, assim como foi com Moisés, assim como nosso Cristo, assim como você, Vinícius, assim como você, irmã Marta, assim como você, pastor Luiz, que às vezes você pergunta: eu não sei, eu não quis isso. Você não tem que querer. É Ele que determinou, foi Ele que falou, né? E o que nós temos que fazer é não desanimar, é ser forte, porque essa obra é para forte. Esse exército é para, quando é chamado de exército, é um exército de fortes, como foi o exército de Davi e como foi o nosso Cristo, que se fez um e passou toda a sorte de sofrimento. Foi o mais rejeitado dos homens. E eu fico, quando dizem mais rejeitado, não tem, para mim, um sentimento pior para um ser humano sentir do que a rejeição. Eu vejo isso no olhar de uma criança rejeitada e dói dentro de nós. Eu vejo isso quando alguém, no nosso trabalho, somos rejeitados, muitas vezes num grupo de amigos, na escola. Eu me lembro que eu ali no Pedro II, eu era assim o que me salvava é porque o que ainda me alegrava é porque eu era boa aluna ali em algumas coisas, que eu tirei primeiro lugar no francês, ganhei 1 ano de francês e tinha outro, português. Eu não era muito boa em matemática. Mas assim, porque eu era pobre, eles sentiam que eu era pobre, eu me sentia rejeitada entre eles. Então é um sentimento que é até pequeno, mas nós vemos assim esse movimento que nós estamos vendo lá nos Estados Unidos. E a gente diz: mas é um exagero. Mas sabe que isso é o sentimento de rejeição da criatura, que alguns levam até para a violência, e nós sabemos que ali, nós não vamos entrar em política, né? Existem pessoas entronizadas ali para a baderna, mas nós vemos ali um movimento no mundo que é horrível.
o sentimento de rejeição, às vezes, na família. Eu lembro muito do nosso pastor Luiz Carlos, quando ele fala a rejeição que ele sentiu dentro do seu lar. Dentro do seu lar, fica imaginando isso, como deve doer. E o nosso Cristo, nós éramos a família dele. Ele veio por nós e nós o rejeitamos. Ele veio para os seus, mas os seus não quiseram. Rejeitaram a ele, ao Cristo. Ele sofreu tudo, angústias, dores físicas, dores aqui na alma. Nada que ele fizesse podia mudar esses sentimentos. Mas ele não desanimou da obra, do plano traçado para ele realizar. Ele realizou. E ele pôde dizer em João 17:4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu confiaste a mim fazer. Ele disse isso. Eu te glorifiquei na terra. Nós precisamos glorificar ele. Sabe onde é? É aqui na terra. É aqui na terra. Lá no céu já é só glória. Mas aqui na terra, ele disse, eu te glorifiquei aqui na terra, consumando a obra. Eu fui até o fim. Eu realizei a sua vontade, Pai. Que eles também realizem. Eles estão no mundo, mas são como que não estivessem no mundo. Eu não peço que os tire, mas livra eles do mal. Livra eles do mal. Mas o desejo dela era para que nós realizássemos a obra, como disse Felipe, pregou, desse projeto maravilhoso em que está sendo dinâmico, está mexendo com a igreja, está tentando tirar a vida de um de outro, para que nós continuemos juntos para realizar a obra que foi colocada, com todos os recursos, assim que foi colocado nas mãos de Salomão. Toma, filho, você faz a obra, mas tem aqui tudo para você realizar. Jesus realizou. Pai, eu te glorifiquei aqui, consumando, terminando. Vamos deixar assim zerado a obra que o Senhor confiou a cada um de nós. Amém, queridos? Portanto, a palavra é: fica firme, ser forte, ser corajoso. As mesmas palavras que deu a Josué. Josué precisava conquistar. Foi o que ficou no substituto de Moisés, com aquela gente, tanta coisa que ele teria que fazer na nova terra, quantas conquistas, mas nada foi impossível, porque ali estava registrada a palavra de Deus, de Jeová, as mesmas palavras que agora Davi passa para o seu filho. Ser forte, corajoso, não tema, não desanime. Você só tem que estar em mim, só tem que estar cumprindo os meus mandamentos. O resto Ele garante. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe o seu coração nesta noite. Vamos continuar realizando a obra. Amém? Então, queridos, voltando aqui, nós agora, como essa live das quartas-feiras é voltada mais para as reuniões de oração, como nós fazíamos às terças-feiras e colocávamos aquele quadro, e ali tinha os propósitos de oração, né? Mas ali havia aquele movimento do grupo da intercessão, e eu estou maravilhada com Deus, porque o grupo de oração, o grupo da intercessão está crescendo, né, na casa do Senhor. E coisas que nós não conseguimos, mas eu estou maravilhada, eu fico aqui em Deus regozijando quando eu vejo os irmãos ali voltados para as causas daqueles que estão sofrendo tanto. E o que acontece, está acontecendo algo maravilhoso, que as pessoas estão mandando, enviando. Alguns já sabem desse grupo de oração, né? E diz, que beleza, que maravilha, então bota aí, põe aí, como foi a nossa irmã Silvinha, né? O nosso irmão, como se diz,
Robson, que disse que foi um milagre, que ele, assim, todo mundo ficou maravilhado com aquela pessoa que nós oramos num dia que estava muito mal, ele estava até com a voz embargada, e no outro dia ele diz: irmã, aconteceu um milagre. Não é possível, é possível, é possível, tudo é possível que crê, é possível. Esse nome há poder, não foi assim, Felipe? Então, usa esse nome. Nós vamos realizar grandes coisas. Então nós vamos orar aqui. Hoje eu vou... Pensei muito no pastor Luiz. Aquela quarta-feira ficou marcada assim, quando eu via meu pastor ali falando o nome de cada um. Sabe? Depois o presbítero João veio e falou daquele nomezinho que Deus vai chamar e que vai ter... Né? Fala do nome lá em Apocalipse, aquele nome que é um segredo. Né? E assim eu falei a importância do nome, e o interessante, quando o nosso pastor ele ficava ali chamando, e a gente fica assim: puxa, será que vai falar o meu nome? Puxa, será que chegou? Será que vai chegar a minha vez? E ele falava: Conceição, não sei quem, não sei quem. Eu falei: falta eu. E dá aquela... Você mexe com você, né? Você saber que você está sendo lembrada, que alguém está lembrando para orar por você. E eu fico pensando assim, Jesus, quando tem aquele louvor que diz: o meu nome ouvirei Jesus chamar. Tu imagina a expectativa de saber Jesus chamando você, né? Então nós aqui vamos chamar. Eu peguei essa colinha aí do meu pastor para que nós hoje oremos de uma forma diferente. Eu vou chamar o nome dessas pessoas aqui que estão clamando por socorro, que estão vivendo momentos de muita dificuldade, com doenças horríveis, não só esse vírus, essa pandemia, vítimas dessa pandemia, mas também, né, doenças horríveis, câncer, muitas doenças, coisas muito difíceis, como essa criancinha que nós oramos ontem, estava entubada, nasceu com um problema sério, e hoje já recebemos que ela já está se recuperando. Então já há glórias, muitas glórias, e nós queremos continuar dando glórias, né? Há alguns que o Senhor levou, o tempo é determinado por Ele, né? Mas também há vitórias. E nós vamos orar agora. Aleluias ao Teu nome, Senhor. Nós louvamos, bendizemos e exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Agradecido, Pai, por esta oportunidade, Senhor, que Tu nos dá, meu Deus, de nós sermos veículos, Senhor amado, sermos instrumentos, Senhor, do Teu poder, da Tua força, esse instrumento que pode orar, clamar, movimentar os céus, Senhor, em favor daqueles que estão vivendo, meu Deus, momentos de tanta dificuldade, como essas pessoas, meu Deus, que estão aqui inseridas nessa lista de pedidos, Senhor. Meu Deus, nesse momento nós não podemos nada, o que nós podemos fazer é isso, é clamar, é confiar, é acreditar que há um Deus poderoso que deixou uma ordem para nós. Vai, faze a obra, como foi para Salomão, mas também ele diz lá na grande comissão: ah, Senhor, que nós deveríamos ir, botar a mão sobre os enfermos, nós deveríamos discipular, levar a palavra, Senhor, usar esse nome glorioso, Senhor. Então, meu Deus, nós nesse momento nós queremos colocar o nome dessas pessoas, Senhor. Nós queremos colocar e pedir que Tu venha abençoar, tocar nesse momento. Agora, você que está me ouvindo agora, não olhe para mim, feche os seus olhos agora e agora clame, mas clame com sua alma em aflição por essas pessoas, meu Deus, que estão, meu Deus, carecendo no leito de dor, meu Deus, da nossa intercessão, para que Tu intervenha em favor de cada um deles. Senhor, toma a vida da Maria, que está lá prestes a ser operada. Senhor, toca na Glória Regina, na Maria do Socorro, no Cristiano, no Guilherme, no Luiz Vander de Souza, na Luzia, Senhor, que está com aquele câncer, Senhor. Nós temos testemunho de pessoas que há mais de 30 anos foram saradas de um câncer, como a nossa irmã Glorinha, Jesué e Vitor, Graça, João Augusto, Nildo, Eliette. Recebam o impacto da palavra do Senhor. Nós lançamos sobre essas enfermidades o nome de Jesus. O pastor Giovaldo, Tadeu, a enfermeira Ângela, que já esteve num culto de intercessores aqui dando testemunho dela. Toca nela agora, Senhor. Ela agora está, meu Deus, num lugar diferente,
gerente, ela cura e agora ela está precisando do socorro. A doutora Paula Pereira, o Jorge Augusto, a nossa querida irmã Lica, Senhor amado, toca naquelas pernas, acaba com aqueles trombos, Senhor amado. Meu Deus, toca, meu Deus, no seu corpinho, já tão fragilizado pela enfermidade. A sua irmã Graça, com aquele tumor na cabeça, que nós soubemos há algum tempo que ela está com dificuldade até para dormir, Senhor, com dores, Senhor, como é horrível. A hora de dormir é a hora melhor, meu Deus, do acalento, meu Deus, do descanso. Senhor, ela não tem tido esse descanso. Senhor, toca agora em Graça, Senhor. Oh, meu Deus, aleluia. Toca, Senhor, em Maria Aparecida Alves, toca em Lopes, em Diego, em Raquel, em Júlia Sul, Senhor, e todos os outros, meu Deus, que ainda estão, meu Deus, da nossa igreja também carentes, Pai, das nossas orações, como o nosso pastor Luiz Carlos, Senhor, e a sua esposa com aquela enfermidade cardíaca. Meu Deus, aquele milagre que está na nossa igreja, que é a pequena Sofia, Senhor, que desenganada onde seu pai outro dia deu testemunho, Senhor amado, do milagre que tu tem feito ali na vida dela, de Almerinda, Senhor. Pai, tem tantos outros que eu não vou citar aqui, Senhor, mas tu sabe, visita cada um, meu Deus, cada membro desta casa de oração, Senhor, visita cada um que porventura esteja assistindo, que nós não sabemos até onde vai a nossa voz, que você também receba aí o impacto da palavra do Senhor, da palavra de cura, desse Cristo ressurreto, desse Cristo que nos deu autoridade de usar esse nome poderoso para colocarmos as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Senhor amado, recebe a nossa oração, recebe, Senhor, em favor desse ministério da nossa igreja. Aviva, Senhor, que haja união, que haja unidade, Senhor, que haja unção, cada vez mais sabedoria, Senhor, desses homens para conduzir, meu Deus, esse rebanho. Senhor, em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão pela vida do nosso irmão querido Vinícius, o nosso sobrinho que aqui está. Senhor, sabemos o quanto ele tem, meu Deus, se desdobrado, Pai, mas sempre de uma forma carinhosa. Nunca vimos uma palavra, meu Deus, que fosse, que deixasse a gente constrangida. É sempre amoroso. Senhor, abençoa ele, a sua família, todas as famílias, Senhor, que haja o respeito entre os cônjuges, Senhor, que haja o amor, meu Deus, que haja compreensão, meu Deus, Senhor, dos filhos aos pais, converte dos pais aos filhos corações, Senhor, que haja paz, Senhor, na nossa Jerusalém. Abençoa, Senhor, nesta noite, cada um dos meus irmãos, cada um que está, meu Deus, parou para ouvir essa palavra, Senhor. É simples, Senhor, mas eu sei, Pai, que tu fala da forma como tu queres. Eis-me aqui, eu te agradeço desde já, Senhor, pela oportunidade que o nosso pastor nos deu de estar aqui, meu Deus, entre os pastores, Senhor, que eu não me sinto assim não me sinto tão bem assim, como se diz assim, eu me sinto muito pequena, né, diante deles, porque nós temos visto a forma como tu tem usado de forma gloriosa, meu Deus, cada um deles. Mas, Senhor, o importante é fazer a obra. Isso tu diz, faz a obra. Eu estou realizando a tua obra. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Amém. A paz de Deus.